Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas, da disciplina de Filosofia, e nós vamos refletir sobre o tema da estética. Especificamente, nós vamos falar hoje sobre a arte enquanto um fenômeno social. Isto é, a arte utilizada para pensar a sociedade, os seus problemas, a existência humana, a totalidade da realidade humana. E não só humana, mas da realidade do universo na sua totalidade. Vamos ler juntos aqui uma parte muito interessante do nosso livro e que diz o seguinte: a arte como um fenômeno social. Há quem diga que a arte é uma manifestação pura e simples da sensibilidade do artista, de sua individualidade e sua subjetividade. Há também quem afirme que a arte nada mais é do que uma atividade lúdica, gratuita, livre e despretensiosa, desconectando-a ou desconectada de qualquer condicionamento externo. Não necessariamente essas duas posições estão certas ou erradas. Talvez haja um pouco de verdade em cada uma delas. Contudo, uma certeza circunda ambas as afirmações. A arte é um fenômeno social. Com que certeza podemos realizar tal afirmação? Podemos dizê-la de dois modos. Primeiro, porque o artista é um ser social. Segundo, porque a obra de arte é percebida por seres que pertencem a determinada sociedade. Sendo um ser social, o artista reflete em sua produção sua própria vida, alegrias, angústias, tristezas, problemas, esperanças do próprio momento histórico, etc. Por mais íntima que seja a produção artística, ela será percebida de alguma forma pelas outras pessoas, de modo que a obra passa a ser um instrumento de comunicação entre o seu criador e aquele que a observa. Pois bem, a obra de arte, independente da intenção do artista, ela é sempre e será sempre um fenômeno social. Pois bem, enquanto um fenômeno social, a arte também exerce uma função de educação na sociedade. À medida que o artista consegue se comunicar por meio de suas obras de arte com as pessoas, uma mensagem é transmitida. Essa mensagem é percebida e, de algum modo, proporciona uma reflexão. Nesse momento, a arte realiza sua função educadora, conduzir as pessoas para uma meditação acerca de um tema ou de uma situação. Essa função educadora também é percebida quando a sociedade se organiza para construir incentivos aos artistas e promover a arte local ou nacional, porque nela vem a identidade de suas vidas, a valorização de sua cultura. Desse modo, é correto dizer ainda que a arte e a cultura possuem laços fortes, embora sejam independentes. A cultura pode inspirar a arte, que também pode ser inspirada pela cultura. Eu convido vocês a adentrarmos um pouco, a observarmos e analisarmos algumas obras de artes e cujo cunho é educativo, ou seja, conduzir as pessoas para uma meditação acerca de um tema ou de uma situação. No primeiro momento, gostaria de refletir com vocês algumas algumas obras artísticas do cartunista iraniano Mana Nestami. O Mana Nestami é um cartunista muito conhecido que elabora, realiza um tipo de arte muito crítica e por vezes até muito contundente. Pois bem, ao observarmos uma expressão artística, um cartoon como esse, nós podemos pensar uma série de questões. Vejam que nós temos aqui uma mulher que está dando à luz e o médico que estaria incentivando a criança a nascer num mundo que no fundo não existe. Por quê? Porque o verdadeiro mundo é um mundo de guerra, é um mundo, infelizmente, da morte, é um mundo desumano. É uma crítica muito forte, ou seja, que tipo de mundo nós estamos construindo e deixando
para as futuras gerações e que tipo de mundo, no fundo, nós pretendemos ou fazemos com que as crianças acreditem, as pessoas acreditem que exista. Ou seja, é uma crítica muito contundente acerca do modo como nós construímos a própria realidade. Outra crítica muito interessante do Mana Neyestani é acerca da figura da mulher. Vocês certamente já devem ter percebido aqui que a figura da mulher está em destaque, mas não só a ideia do prendedor ou do pregador. Até que ponto a mulher, por exemplo, nasceu para os trabalhos domésticos? Essa é uma crítica muito forte, muito contundente e que a partir da arte nos ajuda a pensar, nos ajuda a refletir, inclusive os nossos próprios posicionamentos acerca, por exemplo, do papel da figura da mulher. Uma outra crítica muito interessante é acerca da sociedade do espetáculo. Vejam como a crítica é, ao mesmo tempo, possível e forte. Nós temos aqui as pessoas diante do espetáculo com os seus celulares e a nossa criança aqui, todo mundo tirando foto do trágico, da tragédia, e nem mesmo o ursinho de pelúcia quer enxergar isso. Ou seja, nós vivemos numa sociedade do espetáculo, a sociedade que, antes de ajudar, tira foto, por exemplo, e posta nas redes sociais. Quem de nós já não viu uma série de tragédias, uma série de acontecimentos que, postados na rede, parecem que nos assombram? Mas quem tirou aquilo? Quem teve coragem? Porque nós vivemos numa sociedade do espetáculo, por exemplo. Ou quem de nós já não esbravejou nas redes sociais, isto é, criou um pseudo-personagem, um personagem fictício, mas no fundo, na realidade, isto é, fora do mundo digital, somos pessoas que nos escondemos, por exemplo, não temos argumentos, não temos leitura suficiente. Contrapor-se a ideias, contrapor-se a perspectivas é muito bom. Agora, utilizar-se de meios, por exemplo, redes sociais, para atacar sem argumentos é um grande problema. E, infelizmente, é um tipo de movimento que nós, dia após dia, presenciamos cada vez mais. E, infelizmente, inclusive nós, muitas vezes, utilizamos as redes sociais para criarmos personagens, quando, na verdade, esses personagens, eles não existem. Convido a vocês agora a observarem um pouco da obra do desenhista polonês Paweł Kukizinski. O Paweł é também muito conhecido pela sua contundência e a sua forma crítica expressada a partir de desenhos. Observem esse desenho aqui. Olha que interessante o movimento crítico estabelecido pelo desenho. Eu não tenho muitas dúvidas que grande parte de vocês já jogou, já brincou com o Pokémon. Agora, até que ponto nós controlamos o jogo? Quem controla quem aqui? É um tipo de arte extremamente crítica e atual, que nos faz pensar no nosso modo de ser, no nosso modo de agir diante das novidades eletrônicas, por exemplo. Pense nisso. Vejam que interessante, Paweł também vai se aproximar do nosso modo de ser no Facebook, por exemplo. Uma rede social muito conhecida, muito utilizada e que grande parte de nós faz uso. Olha que interessante. O que significa olhar para fora, mas no fundo sem ter coragem de fato, sair para o mundo real. As redes sociais, por exemplo, elas, muito embora interessantes, importantes e nos fazem também crescer, elas têm um grande problema que é fazer com que as pessoas se escondam na rede. Ou seja, as pessoas deixam de ser quem são para construir imagens,
para construir estereótipos ou passam horas e horas dentro de uma rede social sem, de fato, perceber que a vida ela é real e não virtual. Dá a impressão que nós temos aqui uma contraposição entre o virtual e o real. Onde nós queremos estabelecer a nossa vida? No virtual ou no real? Vejam que crítica interessante. Enquanto nós, ou enquanto muitas crianças, muitas pessoas estão brincando e o papel da criança, ou um dos papéis, é de fato brincar, é se divertir, é aproveitar a vida da infância, a potência da infância, outras tantas crianças não têm a mesma oportunidade que muitos de nós temos e tivemos. Ou seja, a partir do momento em que eu tenho pessoas, crianças, indivíduos, que ao invés de estudarem, ao invés de brincarem, precisam trabalhar, eu já estou aqui pensando num problema que, não só no Brasil, obviamente, mas principalmente no Brasil, é muito forte, que é o trabalho infantil, por exemplo. É um tipo de arte que nos ajuda a pensar bastante sobre isso. Ou, por exemplo, um tipo de arte como essa, acerca da crítica ao racismo. Qual é o papel do negro na figura ou no cenário brasileiro? Na construção histórica do Brasil, e não só do Brasil, mas do mundo. Vejam só que crítica interessante. Se as correntes prendem esse indivíduo, ele as pinta de ouro. Ou seja, a ideia é mostrar que a dignidade humana, ela não serve para uma ou outra cor, uma ou outra classe, mas ela é própria do humano. Ou, por exemplo, quando nós observamos um tipo de mascaramento, vejam que interessante, o que nós fazemos com a poluição? O que nós fazemos com a degradação do ambiente? Será que nós, de fato, estamos empenhados em diminuir o efeito estufa, os gases lançados na atmosfera? O mundo moderno, ao mesmo tempo em que precisa da produção industrial, é o mesmo mundo e são as mesmas pessoas que necessitam repensar o seu modo de ação diante do ambiente. E aí a pergunta que fica é: o que fazemos? Mascaramos apenas? Um outro tipo de expressão e que é muito interessante observem aqui a nossa baleia, o nosso animal marinho, e o formato de um carrinho de supermercado. O que significa isso? Qual será a crítica que o Pavel está querendo nos mostrar? Percebem que os nossos mares, os nossos rios, mas sobretudo retratando aqui as águas marítimas, estão sofrendo com a poluição. E o bioma ali presente, o ecossistema, os animais marinhos e o tipo de vida que ali nos mares existe, estão absorvendo as nossas sujeiras. A ideia é mostrar, por exemplo, que os animais comem os plásticos e morrem por isso. Só que nós é quem produzimos os plásticos. A vida moderna é que nos leva a produzir isto. E por fim, eu gostaria de terminar a nossa reflexão com esta imagem muito significativa e muito forte. Quem de nós já não pensou sobre isso? Não tenho dúvidas que todos nós, vocês já pensaram sobre a pobreza no mundo, a fome no mundo. O problema é que enquanto nós observamos muitas coisas na tela do nosso celular, nós temos crianças, pessoas que morrem de fome. Nós temos um mundo, uma sociedade onde a miséria muitas vezes prevalece, ao invés da justiça, ao invés da justa distribuição. Então, pensem nisso e não esqueçamos que a arte,
A obra de arte, enquanto função social, tem como objetivo levar-nos às reflexões ou a uma profunda reflexão acerca de nós mesmos, dos nossos posicionamentos, da nossa existência e como nós agimos no mundo. Agradeço a vocês, um abraço e até a próxima aula, pessoal.